Eu vim de uma família grande. Eu vim de uma família de 13 irmãos. A minha mãe teve 13 filhos, né? E hoje em dia eu sou casada já tem 9 anos, eu não tenho filhos, mora só eu e meu marido. Meu marido ele tem dois filhos, mas mora com a mãe deles, né? O pequeno, ele vinha muito aqui em casa, mas depois que ele tomou uma certa idade, depois que ele cresceu, ele parou de vir, né? E assim, apesar de eu ter sido criada no meio de muita gente, eu particularmente não gosto de casa cheia. Tanto que eu moro sozinha, né? E eu sempre morei. Eu saí da casa da minha mãe, eu tinha 17 anos de idade, fui trabalhar em casa de família, trabalhei por muitos anos. Depois eu saí da casa dessa pessoa, né? Aluguei um barracão, continuei morando sozinha, Deus e eu. Depois eu comprei o meu terreno aqui, né? Construí a minha casa, que depois eu conto para vocês um pouquinho dessa história, como que foi, né? Mostro também a minha casa, mas desde então eu continuo morando sozinha. E eu gosto, gente. Eu amo morar sozinha. Aí eu não sei porquê, né? Eu acho que, assim, na minha infância, eu fui criada numa pobreza muito grande, né? A minha mãe, ela separou do meu pai, eu tinha 6 anos de idade, e desde então ela lutou sozinha para criar a gente, né? Então ela trabalhava apanhando café, ela trabalhava varrendo rua, e naquela época não era obrigado pagar um salário mínimo. Eu acho que quase ninguém ganhava o salário mínimo dessas pessoas que moravam no interior, né? Então, a gente foi criada numa pobreza muito grande, fomos criados, né? Numa pobreza muito grande, onde a gente não tinha uma cama para dormir, a gente não tinha roupa para vestir, a gente não tinha comida, a gente não tinha sapato, a gente não tinha nada. E eu acho que isso acabou me deixando um pouco traumatizada, sabe? Eu acho que foi, né? Então, hoje em dia, assim, a gente combina, né? Todos os irmãos combinam muito, mas cada um fica no seu canto, sabe? A gente não é de, tipo assim, ficar fazendo muita reunião, uns não é de ir na casa dos outros, não que a gente não combina, todos nós combinamos. Mas eu acho que pelo fato da gente ter sofrido tanto naquela época lá, naquela casa lotada de gente, onde a gente tinha que dividir, tipo assim, um prato de comida, tinha que dividir a cama, tinha que dividir tudo, então isso aí acabou meio que traumatizando a gente, né? Então hoje em dia cada um prefere assim ficar no seu cantinho, né? Ficar ali na sua casa de boa, sabe? Gente, eu amo morar sozinha, amo. Sozinha assim, né? Mora eu e meu marido, mas hoje em dia eu trabalho em casa, né? Eu trabalhei muitos anos em casa de família, mas eu hoje em dia trabalho em casa. Então meu marido sai para trabalhar e eu fico praticamente sozinha o dia inteiro. E eu assim, eu amo. Pensa na paz que eu tenho quando eu fico sozinha. E quando eu fico no meio de muita gente, me dá meio que uma aflição, sabe? Me dá meio, eu fico meio afadigada quando eu vejo muita gente tipo falando no meu ouvido assim, sabe? Então eu fico meio afadigada. Então eu gosto de morar sozinha. Eu não tenho filhos. Na verdade, eu nunca quis ser mãe, né? Nunca quis, eu nunca tive o sonho de ser mãe e na verdade eu não tive filhos. Então mora só eu e o meu marido, né? Somos casados há 9 anos e moro só nós dois. E para mim é uma paz. Então eu acho que eu vim assim de uma infância muito sofrida, né? E hoje para mim eu sinceramente não gosto daquela casa lotada de gente. Eu não entendo, né, muito essas pessoas que têm muitos filhos, porque sei lá, pelo fato do meu sofrimento ter sido muito, eu não consigo nem imaginar. Eu não tive nenhum filho, mas se eu tivesse, eu acho que não passaria de dois, porque eu sinceramente não gosto. Eu gosto de viver quietinha no meu canto, né? Deus e eu, e ter muita tranquilidade. Eu gosto de assistir vídeos, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de trabalhar. E quando tem muita gente, acaba tirando a minha concentração, sabe? Então eu prefiro ficar assim, Deus e eu. Também não sou de ir na casa dos outros, não sou, vou lá de vez em quando, né? Meu marido, ele gosta de se reunir com a família dele, aí de vez em quando a gente vai. Mas eu, particularmente, prefiro ficar assim, quietinha no meu cantinho, sabe? Eu não sei se eu sou a única ou se tem mais alguém igual eu. Se tiver mais alguém aí, deixa aqui nos comentários para mim poder ver, tá?
para mim não me sentir sozinha, né? Porque pelo fato de eu ter vindo de uma família muito grande, o correto seria que eu gostasse de ter muita gente, que eu gostasse de viver no meio de muita gente, né? Igual eu vejo muitas famílias que se reúnem todo final de semana e que fica aquela muvucaiada, chega final de ano, todo mundo vai para casa um do outro. Aqui em casa não. A minha mãe, ela mora no interior, né? E a gente vai na casa dela assim, por exemplo, um vai em julho, o outro vai final do ano, o outro vai começo de ano. Mas é muito difícil a gente se encontrar lá, sabe? É gostoso quando a gente se encontra. Lá tem uma festa que ela acontece em julho, é o mês que vem agora, né? Muita gente vai para lá, mas geralmente todos os filhos dela não vai, né? Geralmente vai um, dois, então nunca encontra para tipo assim, para casa ficar cheia de gente, né? A casa dela também é pequena. Não caberia muita gente, né? Mas eu falo assim, a gente não tem aquele hábito de se reunir apesar de ter sido criado reunidos, entenderam? Então, o correto seria reunir todo mundo, né? Mas a gente não faz isso. Então a gente vai assim de vez em quando, né? Lá uma vez na vida, mas é muito difícil. Então a gente praticamente nem se vê, né? A gente praticamente nem se vê, né? Mas todos nós a gente combina muito, mas assim, cada um na sua casa, sabe? Mas eu acho que foi mais a questão da miséria mesmo, né? Digamos, falando português, claro, foi mais a questão da miséria mesmo, aquela questão de ter que, por exemplo, vai lá e faz um pudim. Tem que todo mundo correr para comer, porque senão não vai sobrar nada, gente. Isso aí me deixa afadigada. Eu não gosto dessa ideia, eu gosto de ter a casa cheia, sabe? Eu gosto de ter, por exemplo, a geladeira cheia, o freezer cheio. E eu realmente acho que isso tem a ver com a escassez que a gente viveu lá, né? Então, hoje em dia, assim, quando eu vejo uma casa cheia de gente, chega a me dar até pavor. É porque eu já imagino logo aquela criação que eu tive lá atrás, sabe? Então, eu vivo muito bem sozinha, eu gosto, eu tenho uma paz, sabe? Eu fico em paz comigo mesmo, eu consigo pensar melhor, eu consigo trabalhar melhor, eu gosto sempre de estar estudando, de assistir o vídeo, sabe? Então, eu me sinto muito bem. Mas é sobre isso que eu queria falar. Se mais alguém é assim, deixa aqui para mim poder saber, tá? Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!